Oiê, tudo bem? Se você usa internet, provavelmente já viu. E se não viu, talvez esteja vivendo numa bolha. E para certos casos, a ignorância é uma dádiva, sabe? Mas assim, nos últimos dias circulou aí nessas redes sociais homens simulando agressões contra mulheres depois de receberem um não. Algumas pessoas chamaram de humor. Outros falaram que era apenas uma trend. Mas na verdade, quando a violência contra mulheres vira entretenimento, talvez seja a hora de parar e perguntar que tipo de cultura nós estamos normalizando. Porque esses vídeos, eles não aparecem do nada. Eles fazem parte de um universo digital, conhecido como a machosfera. E curiosamente, muitos desses grupos dizem que estão defendendo a masculinidade. Mas o que aparece na prática é outra coisa, né? É ressentimento, é frustração, um espaço onde surgem comunidades e movimentos como Red Pill, Incels e outros grupos que compartilham discursos profundamente misóginos. O termo Red Pill, ele vem de uma referência ao filme Matrix. No filme, tomar a pílula vermelha significa enxergar a realidade como ela realmente é. Alguns grupos da internet passaram a usar essa metáfora para dizer que os homens estariam acordando para uma suposta verdade sobre essas relações entre homens e mulheres. Segundo essa visão, o feminismo teria ido longe demais e deu muito poder às mulheres, colocando os homens em uma certa desvantagem. Só me lembro o meme do Paulo Gustavo. Tadinha. Tadinha, que barra. Nossa, que tadinha, Os grandes prejudicados da história. Curiosamente, muitos desses grupos dizem que estão defendendo a masculinidade, mas o que aparece na prática é outra coisa. É ressentimento, é frustração, e a partir dessa ideia surgiram outras comunidades online que compartilham conteúdos que vão reforçar esse ressentimento, esse desprezo, essa desconfiança em relação a nós mulheres. E eu fico pensando, nem todo homem que usa esse termo participa de grupos... porque muitos pesquisadores e jornalistas já começam alertando que esses espaços, eles podem funcionar como porta de entrada para discursos cada vez mais radicais. E é justamente aí que o problema começa a ficar mais sério. Porque quando esse tipo de discurso começa a circular com facilidade nas redes sociais, ele não fica restrito à internet. E quando a gente pensa que isso é só um fenômeno digital, a realidade mostra outra coisa. E nas últimas semanas, um caso chocou o país. Me deixou profundamente abalada, triste, muito chateada, que foi o que aconteceu com uma estudante, uma adolescente de 17 anos. Ela foi vítima de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. Esse crime teria sido cometido por 5 jovens. O caso gerou grande repercussão nacional, inclusive tendo envolvimento até de personagens da política, da carreira política, que não é de se estranhar.
E dentro da própria escola em que a vítima e um dos criminosos estudam, que é o Colégio Pedro II, estudantes e professores organizaram manifestações pedindo por mais debate sobre violência de gênero e educação sexual, o que infelizmente não deu muito certo. Mas que de toda forma, falar sobre esses temas é muito importante, porque muitas vezes a violência contra nós mulheres, ele não aparece como um desvio individual, como se fosse uma atitude isolada de algumas pessoas. E quando começamos a observar o contexto mais amplo, percebemos que existe uma cultura que naturaliza esse desprezo, naturaliza a violência e o controle sobre o corpo das mulheres. E os números ajudam a entender a dimensão desse problema. Segundo dados recentes divulgados pela imprensa brasileira, o Brasil registrou cerca de 1.568 feminicídios em 2025. Isso significa que, em média, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. E a maioria desses crimes acontece dentro da casa da vítima e que muitas vezes são cometidos por seus parceiros ou ex-parceiros. Ou seja, pessoas que fazem parte do convívio íntimo dessas mulheres. Outro dado importante é o recorte racial. Mais de 60% das vítimas de feminicídio no Brasil são de mulheres negras, o que revela que a violência de gênero também está profundamente conectado às desigualdades raciais e sociais do país. E quando olhamos para outros países da América Latina, o cenário também é preocupante. Aqui na Argentina, relatórios recentes mostram que dezenas de feminicídios já foram registrados apenas nesses primeiros meses de 2026. Assim como no Brasil, muitos desses crimes aconteceram dentro da própria casa da vítima. Ou seja, não estamos falando de eventos isolados. Estamos falando de um fenômeno social. Um problema estrutural. Diante desse cenário, alguns países têm buscado fortalecer políticas públicas para enfrentar a violência de gênero. No Brasil, foi lançado em fevereiro o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Essa proposta busca articular diferentes instituições do Estado para prevenir a violência, fortalecer as redes de proteção e ampliar as políticas públicas voltadas às mulheres. Mas existe um outro ponto que precisa ser dito aqui. Durante muito tempo, tentaram transformar a palavra feminismo em algo negativo, em algo pejorativo. Mas engraçado como alguns homens dizem que o feminismo é um exagero, mas quando mulheres pedem apenas para não serem agredidas ou assassinadas, isso parece radical demais. E quando olhamos para a história, percebemos que muitos dos direitos que hoje em dia usufruímos e parecem básicos para poder existir, só existe justamente por causa da luta das feministas, como o direito ao voto, à educação, ao trabalho, direito de denunciar a violência.
Nada disso apareceu do nada. Foram conquistas públicas. E é justamente por isso que o feminismo continua sendo tão necessário. Porque a violência contra mulheres não é apenas um problema individual. É um problema social e coletivo. E problemas sociais exigem respostas coletivas, exigem políticas públicas, debate, exigem também que mais mulheres ocupem os espaços de decisão, na política, na produção de conhecimento, que elas ocupem os altos cargos das diversas instituições. Porque quando mulheres participam desses espaços, as perguntas elas mudam, as prioridades começam a mudar e as políticas também podem e devem mudar. Mas existe um desafio importante, porque leis e políticas públicas, elas são fundamentais, mas elas não conseguem agir sozinhas, porque a violência contra mulheres também é um problema cultural. Começa muitas vezes em lugares que parecem pequenos, como nas piadas, em comentários machistas, em memes, em trends das redes sociais. Por isso, falar sobre esse tema ainda é necessário. Porque enquanto mulheres continuarem sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres, esse assunto não pode desaparecer do debate público. E talvez uma das tarefas mais importantes do nosso tempo seja justamente esse: não naturalizar a violência. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo até agora fique pensando, mas Ana Clara, o que eu posso fazer diante de tudo isso? A resposta não é muito simples, mas ela começa em um lugar muito básico. Começa quando a gente se recusa a rir de uma piada machista e violenta. Quando a gente questiona discursos que parecem inofensivos. Quando a gente não normaliza o desprezo às mulheres. Porque a violência, ela não começa no feminicídio. Ela começa muito antes. Começa nas palavras, nos gestos, nas pequenas permissões que a sociedade vai aceitando. Por isso o feminismo continua sendo necessário, porque ele não fala apenas sobre nós mulheres. Ele fala sobre que tipo de sociedade nós queremos construir. Uma sociedade em que mulheres possam viver, mulheres possam estudar, trabalhar, que mulheres possam amar e existir sem medo. E talvez esse seja um dos desafios mais importantes do nosso tempo. Não apenas combater a violência, mas construir um mundo em que a violência deixe de ser considerado normal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!